Último ponto aqui que eu queria abordar contigo, até mesmo por conta do nosso tempo que já está se esvaindo, eu queria só entender um pouquinho mais a sua percepção sobre este trecho da fala do Lula. Ele falou sobre o Banco Central independente e tudo mais, a gente poderia nem ter juros. Eu imagino, e aí eu tô dando o benefício da dúvida ao presidente, como ele falou ontem sobre a questão do juro real ser muito alto, eu imagino que ele esteja falando nem precisaria ter juro real. Não é que não ter juro, porque não ter juro a gente sabe que impossível não ter juro, né? Todo mundo tem juro, todos os países têm juro, todo mundo trabalha com uma taxa de juros. Não tem incentivo nenhum para empréstimo. Mesmo no mundo sem risco, sem inflação, haveria juros. Certo. Então eu imagino que ele fala não ter juro real. E aí a minha pergunta vai nesse sentido do juro real, obviamente. Diminuir o juro real por meio, obviamente, da política monetária, queda de juros e tudo mais. É possível, ok, a gente não precisa mesmo ter um juro real tão grande do jeito que a gente tem, já que a inflação está em 7 e pouco e o juro está quase 14, essa diferença do juro real não é muito grande. O que ele está falando é o seguinte, tudo bem, a taxa a Selic acaba estando num patamar muito elevado, né? O que acaba influenciando as taxas dos títulos públicos. A taxa de um título público é uma expectativa futura da taxa Selic, tá? mais um prêmio de risco. Tá? Só que assim, a taxa Selic está no patamar que ela está porque a inflação ela foi elevada. E veja, eu acredito, Felipe, que foi acertada a decisão do Banco Central. O Brasil fecha 2022 com uma inflação menor do que os Estados Unidos, menor do que a zona do euro. Em parte porque a política monetária aqui, ela foi feita da maneira correta e a gente saiu na frente nesse processo. Esqueça o Bolsonaro. A gente está falando de um Banco Central independente, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Então a política monetária, ela foi acertada, né, nesse período. Agora, o ponto tudo bem, talvez a Selic poderia ser um pouco menor, né? Cabe essa discussão. Mas do jeito que é colocado ali, parece que não, olha, os juros está muito elevado para beneficiar o mercado financeiro. Não, esse juros ele precisou ser elevado para conter a inflação. Né? E, além do que, não é só o efeito Selic, você tem prêmio de risco aí embutido também nos títulos públicos. Né? Se você acaba com a independência do Banco Central, você sabe o que vai acontecer com a taxa de juros? Explode mais ainda. Porque o que garante ainda uma blindagem em relação a um populismo do lado monetário é justamente o Banco Central independente. Para a política monetária ela fazer mais efeito e a gente não precisar de um juros tão altos, sabe o que a gente tem que fazer? Política fiscal contracionista. O que é política fiscal contracionista? Você pode fazer de dois jeitos. Ou aumenta imposto ou reduz o gasto. Só que o aumento... ou você aumenta imposto ou você reduz o gasto. Né? Aonde que teria muito mais efeito? A redução do gasto público. Aí sim, se o governo reduz o gasto público, aquele gasto desnecessário, que se fala aí que dá para economizar de 400 a 800 bilhões de reais, dependendo aí de como é feita essa conta. A política monetária vai fazer mais efeito. Significa que aquela dose de taxa de juros pode ser um pouco menor. Mas pode ser um pouco menor, não porque o Banco Central tem que colocar ali uma dose menor, porque ele tem mau coração, mas porque o governo federal tem que fazer a parte dele em reduzir o gasto público. Até agora, desde o início do mandato, a gente não viu uma sequer sinalização no comprometimento da redução do gasto público. Boa. Ô Gani, só agora sim ou não, rapidinho, por causa do tempo, o Lisboa Luque falou o seguinte: a meu ver, Lula vai tentar baixar os juros na marra, e aí isso beneficia varejo e construção civil. Isso pode acontecer? Pode, se ele usar, hoje está mais blindado, pode, ele tem limitações, uma boa pergunta que ele fez usando o BNDES. Né? Foi o que foi feito durante o mandato dele.
Como é que era feita essa operação no BNDES? De onde vem o dinheiro do BNDES? Títulos do Tesouro, repasse do Tesouro, títulos do Tesouro que são emitidos e a sociedade está comprando, pagando o Tesouro repassa para o BNDES, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Só que o BNDES ele empresta numa taxa bem menor do que a taxa de mercado, né? Então você consegue beneficiar alguns grupos empresariais, né? Os amigos do rei ali, com taxas mais atrativas, né? Só que durante o governo Temer houve uma mudança aí na TJLP, passando a CTLP e colocando um piso para essa taxa, impedindo de taxas artificialmente muito baixas. Porque o BNDES empresta ali numa taxa muito baixa, só que o camarada ali, ele pega dinheiro no banco, né? E não é todo mundo que tem acesso ao BNDES. E a política monetária perde eficácia porque tem um BNDES emprestando a uma taxa subsidiada muito baixa. Essa taxa menor, não se enganem, essa taxa menor, ela é emprestada, alguém banca. Como é que o Tesouro está captando a 13,75 e vai emprestar 7, por exemplo? Alguém está fechando essa conta. Quem? O contribuinte. Numa conta chamada equalização fiscal. No final das contas, somos nós pagando sempre a conta.